Fala, meus amigos são paulinos e todo o nosso Brasil que acompanha o canal do Faustino Tricolor. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Estamos chegando para atualizar você de tudo que acontece no São Paulo Futebol Clube. Olha, vamos começar a falar do Mercadão da Bola, essa ida aí do Marcos Antônio para o Flamengo. Peraí, Marcos Antônio vai jogar no Flamengo, Faustino? Eu vou explicar direitinho para você já já. E o Alan vem para o São Paulo e vai o Marcos Antônio para o Flamengo. E o Lima, meia, atacante do Fluminense, vem para o São Paulo. E o Brenner também está chegando. Vamos atualizar você de tudo isso e muito mais no Mercadão da Bola do São Paulo Futebol Clube. Desculpa, do São Paulo Futebol Clube. Mas eu vou pedir aquela moral para você. Não se esquecer, deixar o like primeiro. Você que já é de casa, deixa o like. Você que não é de casa, se inscreve, ativa a notificação para você não perder um só conteúdo, deixa o like e também compartilha o nosso vídeo, para que o YouTube reconheça e recomende para mais pessoas. Isso só vem acontecer se você sentar o dedo no like. Como eu chamo aqui no meu Ceará, arrochar o dedo no like, arrocha no like aí. Sou Chiquinho Faustino, radialista, e também, claro, terminei agora o curso de jornalismo esportivo pela UFC, aqui do estado do Ceará. Estamos chegando para falar do São Paulo Futebol Clube. Comigo não tem nhenhenhen, comigo não tem essa de ser bicudo, como a gente chama aqui também no nosso estado do Ceará. O São Paulo fez uma sondagem pelo Lima, meio atacante do Fluminense. Bom, segundo informações que nos passaram, é que o São Paulo não tem interesse nesse jogador. O Lima já jogou aqui no Ceará, você sabia? Pois é, o Lima jogou aqui no Ceará. O Lima fez parte aqui do Ceará. Mas eu, no meu ponto de vista, aí já é uma opção minha, né, de comentário meu. No meu ponto de vista, eu acho que o Lima não era essas coisas, não serviria para o São Paulo. É mais uma reposição de banco. E aí você pergunta, o Lima seria esse Rigoni do São Paulo? O Lima seria o Rigoni do São Paulo? Não, eu acho que o Lima é mais jogador do que o Rigoni, do meu ponto de vista. O Lima, para mim, é mais jogador do que o Rigoni. Só que o Lima não dá. Não é o meia que o São Paulo procura, não é esse cara que o São Paulo quer. Não é esse meia. Esse meia clássico, esse meia que tem um domínio do meio de campo. Não é esse meia. O Lima não é esse cara. Mas o São Paulo não tem dinheiro para contratar esse cara, né? Não tem. Realmente, esse tipo de jogador, o São Paulo não tem dinheiro para contratar. Verdade seja dita, meus amigos. Por isso que a gente fala para você aqui. A verdade é esta. O São Paulo não tem dinheiro para contratar ninguém. O perfil é o mesmo. Sempre daquele jeito, como foi 2025. O perfil do São Paulo é esse. Jogador está finalizando o seu contrato com o atual clube e o atual clube não vai renovar. E aí o São Paulo vai lá, se for realmente do interesse do São Paulo, da comissão técnica, o São Paulo vai lá e traz esse jogador. Também tem isso, caso ele queira jogar no São Paulo Futebol Clube. Também parte do interesse dele, né? E é isso, gente. O perfil de contratações do São Paulo é esse. Jogador em fim de contrato, jogador livre no mercado, que venha, São Paulo pagando ali luvas e salários, enfim, com dois anos de contrato. E aí, gente, nós não podemos esquecer que foi falado logo no final dessa temporada, né? No final dessa temporada foi falado que o São Paulo deveria... ou seja, iria fazer uma mudança no seu elenco, rejuvenescer mais, né? Rejuvenescer mais. Não é, nesse primeiro momento, não é isso que está acontecendo. Nesse primeiro momento, não é isso que está acontecendo, tá? Então, só para fechar, o Lima não dá. Para mim não dá, o Lima não dá. E depois o São Paulo veio e negou aí qualquer interesse no jogador, certo? E aí eu consultei algumas fontes minhas também, e essas fontes me passaram. O São Paulo descarta qualquer interesse nesse momento desse jogador, o Lima do Fluminense, tá? Pois é. E o Brenner? Vamos lá, o Brenner ele teve uma passagem
no ano que o Diniz estava no São Paulo, me recordo, o Luciano, fez dupla de ataque ali com o Luciano, o Brenner. Foi a dupla sensação. Disseram que era Batman e Robin naquela época lá, enfim. E ele fez uma boa dupla de ataque com o Luciano, o Brenner, aquela primeira passagem do Fernando Diniz, que deixou escapar o Campeonato Brasileiro entre os dedos, né? Pois é, deixou escapar o Campeonato Brasileiro entre os dedos ali, o Fernando Diniz naquela época lá. Enfim, e aí surge agora a informação que o Brenner parece que não quer ficar lá no clube dele, né? Ele estava emprestado ao Cincinnati, aí o clube dele, o clube que tem os seus direitos federativos, se eu não me engano é a Udinese, né, gente? Acho que não estou confundindo não, né? Pois o Brenner quer voltar para o futebol brasileiro, né? E está disposto a ouvir propostas. E quando ele fala isso, que está disposto a ouvir proposta de clubes brasileiros, aí surge o São Paulo ali, né, como uma das opções. E aí, como falam opções, o próprio Brenner, segundo informações trazidas por alguns colegas jornalistas da mídia, a grande mídia trouxe aí, né, que o Brenner dá prioridade ao São Paulo. Ele dá prioridade ao São Paulo. Só que não tem proposta, amigo. O Brenner dá prioridade ao São Paulo, mas São Paulo não tem proposta, não fez proposta pelo Brenner. O Brenner poderia vir por empréstimo, tá? Nesse primeiro momento. Não tem como comprar o Brenner de forma definitiva. Repito, São Paulo não tem dinheiro para isso, né? Como seria a conversa com a Udinese em relação a isso, né? Que é a detentora dos seus direitos federativos. Enfim, e aí o Brenner chegou a dizer que daria prioridade ao São Paulo aqui, caso tivesse proposta. Não tem proposta, tá? Não tem proposta. Não tô aqui enganando vocês. Não tem proposta. Enfim, mas o Vasco também está no meio do caminho. O Vasco também avalia ali trazer o jogador. O detalhe é que o Vasco, né, lá tem o Fernando Diniz, onde o Brenner se destacou com o Fernando Diniz. Ele fez o Brenner jogar, né? O Fernando Diniz fez o Brenner jogar. Mas enfim, é isso, galera. Vamos ver o que vai acontecer. O cara tá dando prioridade ao São Paulo. Só que o São Paulo não fez proposta, ou seja, não tem proposta neste momento, né? Levando em conta que o São Paulo não vai ter logo de início, no começo logo da temporada de 2026, o André Silva e o Rian Francisco. A tendência é que o André volte só lá para fevereiro ou março e o Rian Francisco também demore um pouquinho. Isso se o André Silva não passar por uma cirurgia. Segundo o jornalista colega Jorge Nicola, ele trouxe a informação no seu canal, que o André Silva deve passar por um procedimento cirúrgico, tá? Então vamos aguardar então aí as próximas atrações da informação aí trazida pelo colega jornalista, tá bom, gente? Vamos lá. Vamos agora para Flamengo, São Paulo, Lazio e staff de jogador, Alain, enfim. Olha, vamos lá. O São Paulo vai oficializar nas próximas horas uma proposta oficial pelo volante Alan do Flamengo. Isso mesmo, estou falando para vocês. São Paulo vai oficializar nas próximas horas uma proposta aí pelo volante Alan do Flamengo. O Flamengo já tomou conhecimento, né, dessa proposta de São Paulo. E aí o Flamengo fez uma contrapartida, mas fez contrapartida sim, porque o Flamengo avalia o Marcos Antônio, fazer uma proposta ao Marcos Antônio, certo? O Marcos Antônio está emprestado ao São Paulo pela Lazio até 30 de junho de 2026, o que pode acelerar agora essa pressão do Flamengo em cima aí do Marcos Antônio, acelerar o São Paulo comprar o jogador de forma definitiva, até porque no contrato tem uma cláusula de que o jogador viraria opção de compra, não, prioridade e, claro, obrigação de compra por parte do São Paulo, né? O São Paulo teria, ou seja, em 2026 o Marcos Antônio fazendo ali 5 partidas, digamos assim, viraria obrigação de compra, que ele vai fazer, né? Ele vai fazer muito mais.
E aí a Lazio, vendo essa avaliação do Flamengo, essa especulação do Flamengo no Marcos Antônio, é obviamente que a Lazio não tem nada de bobo, vai para cima do São Paulo. E aí, São Paulo? Você está com o jogador até 30 de junho de 2026, tá? Ótimo, tá emprestado para vocês. Vocês têm a obrigação de compra, a obrigação é de vocês. Vocês têm a opção e têm a obrigação. Vocês vão ficar com o jogador? Porque eu tenho aqui uma proposta aqui do Flamengo aí, colega de vocês aí, o rival de vocês aí no Brasil. Como é que vai ser? É assim que funciona, amigo. É assim que funciona, não tem essa. Vocês têm os 27 milhões ali de reais para pagar, 4,2 milhões de euros pelo Marcos Antônio. Ah, mas você falou que a gente fica com ele até o final do contrato de empréstimo. Sim, obviamente que sim, claro. Mas aí tem um detalhe, vocês precisam resolver logo a parada aí, porque a pressão aqui é grande, né? É o staff, é a dívida que São Paulo tem, enfim, tudo isso está envolvido, né? Hoje eu poderia dizer para vocês aqui, que acompanham o canal Faustino Tricolor, Marcos Antônio vai para o Flamengo e o Alan vem para o São Paulo. Seria muito contraditório falar isso para vocês, porque é uma compra, é uma proposta de empréstimo que está em jogo, é dívida e o staff, a pressão do staff também. Mas vamos aguardar, novas informações vêm aí, até porque o São Paulo já respondeu e disse que não gostaria muito, né, de entrar no negócio o Marcos Antônio. Pelo São Paulo está travada essa situação de que Marcos Antônio e Flamengo é um jogador importante para o elenco, importante para o Crespo, para o esquema do Crespo, um jogador que a galera aprendeu a gostar muito do São Paulo, foi um dos destaques do brasileiro do ano passado, desse ano, né? A gente está em 2025 ainda, mas enfim, pressão do staff de dívida, isso aí pode mudar o rumo do negócio. Então aguardamos as próximas atrações, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, um abraço para você, obrigado, continue deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações. Se você ainda não é membro do canal Faustino Tricolor, vire membro do canal Faustino Tricolor, meu amigo, isso mesmo, vire membro e venha participar comigo do grupo de membros lá no WhatsApp, tá bom? Faça isso e me chama lá que a gente coloca você, a gente caminha você para lá, mas isso precisa você virar membro, nós temos lá valores legais, bacana, para você participar. A partir de R$2 você vira membro do canal Faustino Tricolor. Um abraço do Chiquinho Faustino, radialista para vocês e até o próximo vídeo.